existem tipos diferentes de memória. Duas memórias que são muito importantes para aprendizado de língua são memória verbal e memória semântica. Memória semântica é do tipo assim, qual que é a capital da Albânia? Inclusive, eu dou esse exemplo, mas eu vivo esquecendo. Tem um nome engraçado, eu esqueci agora. Memória verbal é o seguinte, fecha o olho e tenta lembrar exatamente o que eu falei nos últimos 10 segundos. Você lembra o que eu falei? Eu estava falando da capital da Albânia, que eu não consigo lembrar, mas você não lembra exatamente as palavras, são dois tipos diferentes de memória. É bem possível uma pessoa ter memória verbal sem ter memória semântica, assim. É raro, mas é, por exemplo, você já viu aqueles vídeos do cara que, sei lá, o cara que mora numa cidadezinha minúscula, e aí o cara nunca fez uma aula de inglês na vida, lógico, e aí o cara, eu vi um que é o cara, ele canta Pink Floyd, aquela so you think you can tell heaven from hell. O cara canta igual, igual, igual. O som do timbre da voz é igual. A nota é praticamente perfeita. Até a entonação, até a articulação do cara é praticamente perfeita. Ele não sabe o que significa uma palavra. Mas a memória verbal do cara é perfeita. Geralmente, quem tem uma boa memória verbal tem uma boa memória semântica do significado. Mas são duas habilidades diferentes. Então, ter a habilidade verbal é algo que te ajuda muito quando você está aprendendo uma língua, porque você pode armazenar a frase mesmo sem saber o que significa. Você lembra do som, mesmo sem saber o que significa, e você não vai precisar de um significado primeiro para poder lembrar do som. Isso dá uma plataforma muito forte para você poder aprender a língua. Então, dicas de prática. No trabalho. De vez em quando, tipo assim, no meio da reunião, quando a reunião está daquele jeito, para um pouquinho, deixa a situação um pouco mais divertida. Para um pouquinho e pensa assim, pera, o que foi que esse cara exatamente acabou de falar nos últimos 10 segundos? Não precisa fazer um grande esforço, não. Mas só nota como é difícil de lembrar. Uma outra possibilidade, você pega uma matéria, em português mesmo, uma matéria em português, você lê uma frase, e você, sem olhar, escreve exatamente o que está escrito, o que você acabou de ler. Você vai ver a diferença entre memória semântica e memória verbal. Boas práticas e bora fazer funcionar!